Olá, muito boa tarde. Caminhar, correr, nadar, desenvolver uma atividade física não cura nenhuma doença, mas é um santo remédio e ajuda a garantir uma melhor qualidade de vida. Quando feitos com responsabilidade, os exercícios físicos ajudam a controlar o peso corporal e mantêm articulações e músculos sadios. Há quem diga que reduz o índice de quedas dos casos de idosos, ajuda a aliviar a dor da artrite, diminui os sintomas de ansiedade e depressão. Sem falar que está associada a um número menor de hospitalizações. Os médicos afirmam também que a prática de atividade física reduz o risco de desenvolver doenças das artérias coronarianas, reduz a pressão arterial e eleva o bom colesterol, o HDL. Uma pesquisa do Ministério do Esporte, publicada no ano passado, revela que 45,9% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. E o sedentarismo leva a um problema bastante comum, que é a obesidade. Por outro lado, muitos, levados pelo modismo de conseguir um corpo bonito, correm na praia ou frequentam uma academia e acabam se excedendo nos exercícios, o que leva às lesões dos joelhos, colunas e ombros. Afinal, a atividade física virou modismo ou é a preocupação com a saúde? Do ponto de vista de hoje, eu recebo o ortopedista e especialista em medicina esportiva, Fábio Ribas, e Joana Barros. Ela é professora de educação física e especialista em reabilitação cardíaca de grupos especiais. Sejam bem-vindos e muito boa tarde. A pergunta que eu faço para os dois, para a gente começar bem esse programa, o primeiro de 2017, atividade física, é modismo ou de fato as pessoas estão preocupadas com a saúde? Joana? As pessoas estão, na verdade as pessoas estão já alertas, né, a essas pesquisas que vêm surgindo, ao fato de se sentirem mais pesadas, sentirem mais dificuldade mesmo das funções do dia a dia, né, que muitas vezes não tem uma qualidade no sono. Então as pessoas vão sentindo isso e de repente sabendo que há a possibilidade de melhorar de qualidade de vida, né, enquanto vai praticar exercício, então as pessoas estão, digamos que ficando mais conscientes, né, com relação à prática de exercícios e como vai refletir na saúde. Porém, as redes sociais aí, a mídia, essas blogueiras aí postando sempre, exibindo seus corpos perfeitos, né, tudo isso sim influencia as pessoas a quererem aquilo, né, a quererem ficar igual àquelas pessoas. E na verdade o ideal é que cada pessoa busque o seu ideal, né, e cada pessoa busque dentro da sua genética, dentro do seu corpo, buscar o melhor possível e não se espelhar em uma pessoa que esteja lá com o seu corpo na moda, enfim. E tudo isso pode trazer, sim, problemas se não feito de uma forma consciente, de uma forma correta. Fábio. Boa tarde, Eliana. Boa tarde a todos. Um prazer participar aqui com vocês. Na verdade, a gente busca um ganho em qualidade de vida, né? Isso que seja uma coisa mais saudável. Se a gente for levar no modismo no bom sentido, que bom que o pessoal está buscando, né? A própria Joana já falou, tem que ter cuidado com o dia a dia, né? Às vezes você sem orientação vai atrás do que um amigo ou que um vizinho, né? Isso independe de idade em relação a tanto paciente jovem, né, como pessoas mais idosas. Mas o que a gente diz sempre é o mexa-se, né? Então vá atrás do que é o ideal para você e aí você vai ter um ganho na sua qualidade de vida. Não adianta nunca se espelhar, mesmo que seja um irmão gêmeo, você não vai fazer o mesmo que ele faz, porque aí depende de cada um. Qual que é o risco que uma pessoa corre quando ela está fazendo atividades físicas, um exercício e de maneira errada? Porque assim, o que a gente vê hoje muito todo mundo, é bom caminhar, vamos correr, um amigo, um vizinho, um chama o outro, as pessoas acordam cada vez mais cedo e vão caminhar, seja na avenida, na praça, na estrada, na praia, e aí as pessoas estão caminhando, estão correndo, estão fazendo alguma coisa de errado? Olha, eu trabalho muito ao ar livre, né, e eu observo muito as pessoas fazendo exercício. E olha, tem cada absurdo, as pessoas correm de forma incorreta, a postura normalmente é muito ruim, né? E isso já pode acarretar em danos aí para a coluna e para outras articulações também, né? As pessoas muitas vezes não fazem o preparo do corpo, das articulações para aquela atividade física que a gente vê muitas pessoas saindo do carro e já partindo para a pista para correr.
Então, não fazem nenhuma preparação antes. Né? É comum também a gente ver pessoas fazendo atividade física e conversando com amigos, correndo ali de qualquer jeito, se distraindo com eu queria conversas. fazer uma pausa, isso é importante, né? A gente vê muito. As pessoas saem para, vamos caminhar, vamos correr, e você está caminhando e está correndo e está falando. Ou quando não fala ao celular, né? Está conversando com a outra pessoa. E isso é errado, é prejudicial. Isso é prejudicial, sim. Primeiro, eu preciso prestar atenção no meu corpo inteiro enquanto estou praticando algum exercício. Né? Se eu estou conversando com meu amigo, com meu irmão, com meu esposo, enfim, quem seja, eu já estou desviando a minha atenção para aquela conversa. Com certeza eu não vou pensar em nada do exercício. Né? Então, o ideal seria que a pessoa fizesse uma lista na sua cabeça. Vou começar a fazer exercício, vou começar a correr. Então, eu tenho uma lista ali para eu pensar pelo menos a cada 5 minutos. Eu tenho que pensar na minha postura. Eu tenho que pensar na pisada que eu estou fazendo, que tem que ser a pisada correta. Né? Eu tenho que pensar como está a minha postura, como está a minha respiração. Né? E sem contar na técnica daquela atividade que a pessoa está fazendo. Então, tem muita coisa para pensar. Né? Uma lista de 4, 5 itens é muita coisa para pensar. Se eu estou conversando com a Eliana enquanto eu estou praticando exercício... O pessoal não está com nada isso, tá? Tem que realmente você prestar atenção naquilo que você está fazendo. E vai se cansar mais, né? Porque você conversa, corre... Que a gente orienta que a sua atividade não seja uma atividade social, tá? Seja uma atividade física. Tá? Porque senão você ia caminhar no shopping e estava fazendo uma atividade física, conversando, né, com alguém. Então, tem que haver essa concentração, porque aí você diminui o número de lesões e você potencializa o seu treino. Então, você potencializa a questão do seu exercício. Né? Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. Claro que depois de um certo tempo, principalmente quem tem uma forma mais regular, aquilo já vira uma questão... intrínseca, né, assim, né, que a gente chama medular, então ele faz sem pensar, mas ele está com foco naquele objetivo ali do exercício. Então, além de ter, né, você falando no celular ou com alguém, ou até digitando, que aí você pode cair até, você vê muitas vezes o pessoal esbarra, né, porque está digitando ali durante uma caminhada, alguma coisa, isso pode provocar uma queda, além do que você não está concentrado naquele exercício que você estaria fazendo no momento. Hoje, quais são as lesões mais comuns entre joelho, o tornozelo, o pé, o próprio ombro ou a coluna? Nas atividades aí vai depender do que se está fazendo, né? Em termos de atividade, vamos dizer, caminhar ou correr, a gente tem muito impacto, principalmente na parte tornozelo, joelho e na parte lombar, como a própria Joana falou, tá a posição errada, né? Falta de postura às vezes, ou o local adequado, por exemplo, cuidado com quem corre em areia de praia, porque ela é irregular, tem aquela baixa da maré, né? Então aquilo tem diferença, ele vai pisar mais, sobrecarregar mais um lado do que o outro. Então a gente tem muito a parte articular. Em academias é bem variado, porque aí depende, às vezes membro superior, lesões de ombro, lesões de tendão no ombro, né? Você tem com exercícios acima o braço, acima do seu ombro, por sobrecarga ou por movimentos errados, tá? Acontece também, claro, tem uma série de atividades, hoje a gente tem os exercícios funcionais, o crossfit, que é uma modalidade que está muito, hoje em dia, assim, em vista, e aí às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Não é que o exercício seja ruim ou prejudicial, é porque não está sendo adequado, muitas vezes ao que o atleta, né, vamos dizer, a pessoa está querendo fazer por falta de orientação, ou porque ele não procurou, ou porque simplesmente ignorou as orientações do pessoal, né, dos educadores físicos. Ou então porque já sabe que acha, sabe de tudo. Exatamente. Então porque já viu, é bem aquilo que você colocou, Joana, às vezes desce do carro, fechou a porta, travou, pronto, já sai desembestado correndo. É verdade. É muito comum nas academias, até nos parques mesmo, as pessoas acharem que sabem fazer exercício. Né? Então, simplesmente por a caminhada, a corrida, ser um ato motor do nosso corpo, ou seja, é uma atividade que um bebê, por exemplo, a gente não ensina um bebê a andar, a sentar, a levantar. Então, esses movimentos naturais do corpo da gente, às vezes as pessoas encaram isso como que eles já sabem fazer. Já sabem realmente andar, já sabem correr. Os atos motores ninguém ensina, mas como você vai usar isso? Como você vai transformar isso em
um exercício físico em uma metodologia, né, realmente tem que consultar, pelo menos inicialmente, assim, sei lá, uma vez por mês, consultar um personal trainer que possa ali conduzir para onde é que vai aquela atividade, a intensidade. Até porque senão você pode não alcançar o seu objetivo, né? Seja para perder peso, seja para estar bem de saúde, para baixar as taxas, Sim. né? E o problema é você aprender errado, você vai continuar errando. Isso. Né? Porque você não vai ter uma orientação ali. E aí é que aí ocorre desistência do exercício, porque, como você mesmo disse, não está tendo aquele resultado esperado, ou do ponto de vista estético, ou simplesmente, né, buscando um ganho de saúde. E aí começam a aparecer as lesões. Né? E aí você tem uma série, a gente vê hoje nos consultórios, umas coisas, pacientes de todas as idades, desde adolescentes até pacientes mais idosos com lesões simplesmente por sobrecarga ou por mau uso, né, da articulação ou muscular, por exemplo. O ideal é fazer atividade física todos os dias, 2 ou 3 vezes por semana, ou sem contar que tem aqueles que só fazem atividade física no final de semana? É verdade. Na verdade, vai depender do objetivo que a pessoa tem. Né? As pessoas que querem algum objetivo estético, seria interessante que essa pessoa praticasse sim exercício todos os dias, de segunda a sexta, né? E se a pessoa quiser de segunda a sábado, tudo vai depender de como é que o profissional vai fazer aquela divisão mesmo da intensidade, dos músculos que serão trabalhados cada dia, né? A intensidade é muito importante, você não pode usar todos os dias, quem treina de segunda a sexta, de segunda a sábado, não pode usar todo dia a mesma intensidade, né? Você tem que ir ali alternando as intensidades até para poupar as articulações, né? E para não ter nenhum problema futuro. E aí, com relação à frequência, a pessoa que vai escolher o tempo que tem para fazer exercício e de acordo com o objetivo. Se eu só quero saúde, de repente fazer 3 vezes por semana é o mínimo recomendado. Então já dá bons resultados para refletir na saúde. Também dá ótimos resultados estéticos, mas quanto mais dias essa pessoa se exercitar, melhores serão os resultados em termos de estética. Já em termos de saúde, o mínimo já faz um efeito muito legal, mas também, quanto mais praticar, melhores serão os benefícios. Agora me diga uma coisa, existe algum tipo de exercício que a pessoa, sem uma orientação, ela não deve fazer porque ela poderá correr um risco de quebrar, de ter uma fratura, uma lesão, ou de lugar de realmente de ajudar, levar a acabar colocando ela dentro de um hospital? Olha, eu posso dizer que a única atividade física que, digamos, que ela está livre disso é a caminhada. Né? Se as pessoas fizerem caminhada do jeito que é o ato motor delas, caminhando ali em intensidade leve ou moderada, né? Essas pessoas têm uma tendência muito fraca de se lesionar, entendeu? Mas pode acontecer, às vezes a pessoa está caminhando num lugar de desnível, ou como o Fábio bem falou, na areia fofa, e aí, de repente, a pessoa pode se machucar. Tropeça. Olha, o filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, afirmou: as 2 grandes habilidades necessárias ao desenvolvimento e à formação do ser humano são a arte e o esporte. Pense nisto. Ponto de vista volta daqui a pouco. No ponto de vista de hoje, eu recebo o ortopedista e especialista em medicina esportiva, Fábio Ribas, e Joana Barros, que ela é professora de educação física e é especialista também da reabilitação de grupos especiais e reabilitação cardíaca. Antes da gente falar desses grupos especiais, que tem as crianças, mas também tem os idosos, eu queria saber o seguinte: tem muita gente que só faz musculação. Ou então, às vezes, entra numa academia, pega o peso e sai fazendo, e muitas vezes, assim, quem conhece, quem faz, quem entende um pouquinho, tem muita gente fazendo de maneira errada, porque quer, né, os músculos, quer ganhar uma forma bonita. Quais são as consequências para isso, Fábio? Primeiro, isso precisa ser bem direcionado, né, para cada pessoa, de acordo com a sua faixa etária, tá, de acordo com o seu objetivo de saúde, né. É importante que seja o treino, né, ou essa atividade seja direcionada para o perfil da pessoa. Né? A gente vê muito, o que eu oriento assim, sempre é que você não tem que pensar na musculatura, você tem que pensar no movimento. Porque você trabalhando no movimento, você está trabalhando seus músculos, mas não necessariamente só o músculo você vai ter o movimento, a articulação, né? Diminuição de carga nas articulações, isso daí. Então,
A gente vê muito o que é que pode acontecer. A sobrecarga de peso, né? Você tem bastante lesão de cartilagem, paciente jovem, às vezes no joelho, é uma lesão chamada condropatia patelar, né? Por atrito entre a patela e o fêmur. Tem outras causas, obviamente, mas acontece muito por sobrecarga, tá? As lesões de ombro também acontecem. É importante trabalhar bem a parte da coluna, e aí você tem também a parte do alongamento, é muito importante, principalmente membro inferior, alongar bem antes de fazer a aparelhagem em academia, né? E aí não há limitação, você tem que ser dosado, isso tanto para jovens como para idoso. Né? O que a gente orienta é que sempre vá buscar o que for de acordo com a sua disponibilidade. Né? Não é aquilo, eu tenho dor, por isso eu não faço exercício. Na verdade, o seu exercício só vai melhorar se a sua dor só vai melhorar se você fizer o exercício. Agora, né? é bom ficar claro Então, assim, se você costuma fazer e sofre uma lesão, você tem que esperar ficar bom, se recuperar dessa lesão, para voltar sim. ou começar a fazer atividade Claro, física. né? Aí sempre é importante, né? Levando para a parte médica, né? Você tem uma orientação, né? Da parte ortopédica, de quem faz a parte esportiva, porque a reabilitação da lesão também inclui a atividade física, não é ficar deitado acamado que você vai recuperar 100%. Né? Mas havendo uma lesão, ou que seja tratamento conservador clínico ou cirúrgico, né? É importante depois você voltar a isso ser de forma gradativa, né? O regenerativo, ele faz parte do seu treino também, como o Jonas citou isso. Não tem que ser, não é aquela intensidade sempre, né? Você um dia mais forte, você faz um intervalado com treinos mais regenerativos, ou que não vão usar aquela parte que você teve uma lesão, né? Nada impede um paciente, por exemplo, depois de um tempo que operou o joelho, de trabalhar membro superior, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso. E uma vez com uma lesão no joelho, principalmente, que é muito comum, né? Vai ter essa lesão, o problema para o resto da vida? Não necessariamente, né? Você tem as lesões, aí são várias, né? Lesões ligamentares, lesões de menisco, as lesões de cartilagem, né? E aí o que você pode ter ainda é que ter uma certa limitação para ter um controle. Do mesmo jeito que um paciente hipertenso, ele não fica curado 100%, ele tem a medicação, o controle do dia a dia e ele estabiliza, né? Então é a mesma coisa isso. Não é, até pacientes que têm próteses, né? Mecânicas, ou podem fazer normalmente isso, não tem problema nenhum. Tá, Joana, vamos falar um pouquinho desse trabalho com grupos especiais aí entre os idosos, né? Fábio já adiantou aqui que às vezes tem muito idoso que reclama da artrite, da artrose. Eu não posso fazer porque eu tenho dor, e tá tudo errado, pelo visto, né? Na verdade, as pessoas pensam, principalmente os idosos, pensam que por estarem de repente doentes ou estarem hipertensos, diabéticos, enfim, seja qual for a patologia, as pessoas pensam que tem que ficar parado. Não, eu sou hipertensa, eu não posso fazer exercício. Normalmente as pessoas falam isso. E deveria ser o contrário, né? As pessoas deveriam procurar uma orientação e procurar fazer aquilo certinho. E aí, inclusive, a depender de qual problema que a pessoa tem, o exercício até pode diminuir a dosagem da medicação que a pessoa usa, né? Um diabético, por exemplo, o exercício vai interferir totalmente na recuperação dele. O hipertenso também. Então, isso aí depende de como vai ser feito, no monitoramento que vai ser feito durante o exercício físico, e estar ali vendo pressão de quem é hipertenso ou de quem até fez alguma cirurgia, de quem teve algum AVC e vai voltar a fazer exercício. Então vai depender de ter o acompanhamento adequado, de ter a metodologia adequada para cada tipo de patologia, para cada tipo de problema. Quer dizer, no fundo, sim, todas as pessoas, todo mundo, independente da idade, deve fazer uma atividade física. E quando a gente coloca assim, a pessoa teve um problema no coração, está se recuperando, seja de uma cirurgia ou do que for, ela tem por obrigação fazer uma atividade física que vai ajudar a dar uma melhor qualidade de vida. Isso. Na verdade, seria imprescindível para todas as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos deveriam obrigatoriamente fazer exercício, porque o corpo da gente ele foi feito para estar em movimento. As nossas articulações são como dobradiças, né? Que se você não exercitar, se você não movimentar, não lubrificá-las, elas vão enferrujando ali, vão perdendo a mobilidade. Então, o exercício físico, seja qual for, eu chamo mais atenção para aquelas que movimentam os músculos, porque tem uma maior movimentação das articulações, né, como a musculação, o treinamento funcional. Então, é muito bom porque vai ali exercitando aquele movimento que o corpo foi feito para isso. Então, deveria todo mundo
todo mundo praticar, deveria ser obrigatório. Agora, o idoso, às vezes, ele vai ficando com medo, com receio, e não quer fazer porque acha que vai sentir dor. É claro, ninguém gosta de sentir dor. E acha que, não, se eu ficar quietinho, sentado, a dor vai ser bem menos. E é o contrário, né? E é o contrário, vai piorar, essa situação vai se agravando. Exatamente, justamente por conta dessa questão do corpo ter sido feito para estar em movimento, o idoso ele deveria fazer exercícios que fosse contra essa perda de massa magra natural. Né? A cada ano, o idoso vai perdendo um percentual dos seus músculos, da sua massa magra. Vai perdendo também um pouco da densidade óssea, ou seja, o osso ele fica mais frágil, então o risco de quedas é muito maior, porque não tem força nos músculos, também não tem flexibilidade, né? Que normalmente a maioria é sedentária. Então, deveria ser feito um trabalho de força para trabalhar os músculos, né? E aumentar a massa muscular e aí impedir que haja a atrofia muscular, que é a perda da massa magra. E aí é muito importante para o idoso estar sempre em movimento. Por que é tão difícil as pessoas? A gente fez uma enquete na nossa página no Facebook e muita gente coloca assim, eu vou começar esse ano. E nós temos amigos que às vezes dizem assim, não, é na segunda-feira, né? É no próximo final de semana que eu vou começar a caminhar. Ou então é o seguinte, eu não consigo ir caminhar, andar, correr sozinho, eu preciso que alguém vá comigo. Se não tiver ninguém, eu não vou. Por que é tão difícil? Olha, porque precisa de uma certa disciplina, né? As pessoas têm que também, é como se fosse abraçar a causa, né? De querer fazer aquilo ali, porque a partir do momento que você introduz, isso vira uma coisa de rotina e aí você vai tendo necessidade de fazer isso, né? Passa a ser uma coisa de tirar o lado obrigatório para ser uma coisa prazerosa. Né? Então começa você até por questão metabólica mesmo do organismo, você tem produção de substâncias, né, que vão dar um bem-estar, né, e aí você vai ter necessidade, né, e isso precisa ser uma coisa de rotina, né, o mais difícil é começar. Depois do momento que você começa, e outra, encontre uma atividade que seja adequada ao que você gosta. Não adianta você querer, nunca fez nada na piscina, tem medo e vai querer fazer hidroginástica. Não vai conseguir, não vai gostar. Então é importante que você encontre tem várias modalidades, né, de acordo com todas as faixas etárias, né, para você ter uma coisa que lhe dê prazer também. Porque vira uma coisa do dia a dia, de cotidiano, e você vai sentir falta se não fizer. Então, precisa só de ter aquele empurrão. Né? Claro, com outras pessoas fica mais bacana de ter, né, um encontro, uma coisa assim, mas na hora do exercício que você esteja concentrado, né, em fazer a sua atividade, é importante. O que é mais recomendado? Por exemplo, você fazer natação, fazer hidroginástica ou fazer caminhada? Depende da pessoa, depende do objetivo. No caso dos idosos, o mais recomendado é fazer exercícios que estimulem o aumento da massa muscular, como musculação ou treinamento funcional. Eu até indicaria mais o treinamento funcional, porque ele trabalha as funcionalidades do corpo. Ele trabalha o sentar, o levantar, o puxar, o empurrar. Então, aqueles movimentos que o idoso às vezes vai perdendo, como só se senta se segurando, só se levanta sendo puxado por alguém. O treinamento funcional dá mais autonomia para o idoso, né? No caso das crianças, seria muito interessante fazer exercícios que fossem mais lúdicos, sabe? Que envolvesse brincadeira. O treinamento funcional também é muito bom, também está sendo uma tendência muito forte, juntar um grupo de crianças do prédio e fazer exercício lá, né? O treinamento funcional. E é muito legal porque parece brincadeira, mas não é. Sabe? Também é muito legal a prática esportiva, como jogar futsal, as meninas dançar balé, né? ou fazer natação. Então, é muito bom que a criança goste daquilo que está fazendo. Ou que tenha a oportunidade, todas as pessoas têm a oportunidade de experimentar. Tem muita gente que não gosta, diz, eu não gosto da musculação, aí vai praticar e termina gostando, né? Então, isso é muito relativo. Na verdade, a pessoa que tem que experimentar ali o que puder, né, e descobrir o que é que gosta, o que é que se identifica. Na parte médica, né, em questão de criança e adolescente, é que seja uma atividade recreativa. Claro, pode ter fins aí de esportivos, né, de competição, mas que seja recreativa. Nos idosos, eu concordo, acrescentaria só atividade de baixo impacto. Por exemplo, na água, né, eles não têm tanta limitação no movimento por conta da pressão da água, então facilita isso, tanto do ponto de vista cardiovascular, né, cardiorrespiratório, como também nas articulações. Então, uma hidroginástica, uma hidroterapia, natação, a gente tem vários grupos aí de idosos, inclusive competindo, né? E isso vai ajudar bastante nessas atividades que não têm impacto, que aí diminui muito o número de a dor, né, em si. Existe um melhor horário, um horário ideal para se fazer atividade física?
Não, o horário ideal é aquele horário que é mais conveniente para a pessoa, né? Então, os idosos mesmo acordam muito cedo, normalmente, a maioria deles. Então, seria interessante, sim, fazer atividade de manhã, né? Até para que ele se sinta mais disposto durante o dia. Ali o nível energético já está cheio, então ainda não se cansou durante o dia, ainda não gastou energia. Então, é interessante fazer de manhã, mas tem gente que não consegue fazer de manhã ou não tem tempo de fazer de manhã, e aí é uma boa opção fazer à noite ou à tarde. Então, depende, é a pessoa que vai ter que escolher aquilo que vá fornecer para ele aquela prática de exercícios físicos a longo prazo, né? Se você sabe que não vai conseguir de noite, não adianta insistir. Escolhe outro horário de manhã ou uma companhia ali que ajude, né, a motivar. A motivar. Nosso tempo está chegando ao fim, mas, Fábio, uma dica, uma orientação para quem está em casa aí pensando, será que eu vou começar a fazer atividade física esse ano, né? Seja para garantir saúde, seja para estar em forma com o corpo. Na verdade, procure alguma coisa que lhe dê prazer, né? Isso vai lhe ajudar a fazer uma atividade. É importante, né? Do ponto de vista de saúde, envelhecer com mais saúde. E, claro, quem busca também a questão estética. Então, tem várias formas de atividade. Você encontra o que mais venha com o seu bem-estar e invista nisso, né? Como eu digo, o mais difícil é começar. A partir do momento que você começa, você vai dando sequência, você vai tendo resultado e aquilo vai sendo uma coisa mais prazerosa, né? Então, o importante é escolha, vá mudando até um momento que você consiga e se adapte e que não deixe de fazer atividade. Uma atividade física. Olha, o contato de vocês a gente vai estar deixando na nossa página no Facebook. O Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado e você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em Facebook/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo, um ótimo ano e sigam as dicas, né, que foram apresentadas no programa de hoje. Até a semana que vem.